Boa tarde, alunos do 7º ano do Colégio Atual. Potenciação e radiciação, para a gente lembrar. Lembrando que uma operação é o inverso da outra. Então, a potenciação é o inverso da radiciação, a radiciação é o inverso da potenciação, tá certo? Vamos para a potenciação, O número de baixo, o número maior, ele é chamado de base, certo? O número de cima, chamado de expoente. E na potenciação, nós multiplicamos o fator de baixo por ele mesmo, quantas vezes tenha escrito no expoente, quantas vezes seja um expoente. Então, vamos lá, O que é potência? Potência é um produto é a mesma coisa que multiplicação da base por ela mesma, quantas vezes houverem no expoente. Um exemplo aqui, eu tenho 2, que é a base, e 3, o expoente. Eu vou multiplicar por ele mesmo o 2, quantas vezes tem em cima. Então, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8. Certo? Outro exemplo aqui, eu tenho 3 ao quadrado. 3 é a base, o 2 é o expoente. Eu vou repetir o 3 quantas vezes tem em cima. Então, 3 vezes 3 são 9. Outro exemplo, 2 elevado à quinta. Eu vou repetir a base quantas vezes tem no expoente. Quantas vezes tem em cima? 5, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quinta, o resultado é 32. Agora, como eu expliquei a vocês, a radiciação é a operação pela qual determinamos a raiz quadrada ou a raiz enésima de um número, certo? No caso da raiz quadrada, aqui sempre é 2. Então, vamos lá, Eu tenho 2 ao quadrado. Como eu expliquei a vocês, a radiciação é o contrário da potenciação, certo? Eu tenho aqui, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado são 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 4, não é? Então, a raiz quadrada de 4, ela é 2, certo? Aqui, a raiz quadrada, a gente tirando aqui, a raiz quadrada de 4 é 2. Outro exemplo de raiz quadrada. Temos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado são 3 vezes 3, que dá 9. Então, a raiz quadrada de 9 é quanto? É 3. O que é importante observar que o radicando aqui, o valor que está dentro da raiz, ele é obtido multiplicando um número vezes ele mesmo que deu de cá, certo? Aqui, 4 ao quadrado, são 4 vezes 4, que dá 16. Então, que número eu multiplico por ele mesmo para dar 16? O 4. 4 vezes 4 são 16, tá certo? Agora aqui, aleatoriamente, 7 ao quadrado são 7 vezes 7, que dá 49. E 5 ao quadrado são 5 vezes 5, que dá 25. 3 ao cubo são 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 são 9, 9 vezes 3, 27. E 2 à quarta são 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8, vezes 2 são 16. Vamos lá. E 4 ao cubo são 4 vezes 4 vezes 4. Repito o número de baixo, quantas vezes tem em cima. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E 1 elevado à quinta. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1. Vai dar quanto? 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Certo? E 10 ao quadrado, 10 ao quadrado são 10 vezes 10, que dá 100. Uma leve explicação a vocês. Qualquer potência de 10, aqui, qualquer potência de 10 elevada a que número for,
Vamos botar aqui elevado a 6. Eu coloco 1 e repito a quantidade de zeros que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 elevado a 6 é 1 milhão. E, por último, qualquer número elevado a zero é 1. Tá certo? Agora aqui, ó, algumas operações com potência. Eu tenho que 7 ao quadrado, eu sei que são 7 vezes 7, que dá 49. Mais 2 à quarta, eu sei que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Então, só é somar. 49 com 16, 65. Aqui, ó, como eu expliquei a vocês, 10 ao quadrado. É só botar 1 e acrescentar o número de zero que tem no expoente. 10 ao quadrado são 10 vezes 10, que são 100. E 100, 7 ao quadrado são 49, 100 menos 49 são 51. Outro exemplo aqui, ó, 2 à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 são 16. E qualquer número elevado a zero é 1. 16 vezes 1 são 16. Outro exemplozinho aqui, ó, 4 ao cubo. 4 vezes 4 são 16, vezes 4 são 64. E qualquer número, o número 1 elevado a qualquer expoente vai dar sempre 1, certo? Então, 64 dividido por 1 são 64. Para terminar aqui, ó, pessoal, ó, encontre a raiz quadrada dos números abaixo. Ó, raiz quadrada de 64. Que número eu multiplico por ele mesmo para dar 64? 8. 8 vezes 8 são 64. E a raiz quadrada de 25? Que número eu multiplico por ele mesmo para dar 25? O 5. Pois 5 vezes 5 são 25. E a raiz de 49? Que número eu multiplico por ele mesmo para dar 49? 7. 7 vezes 7 são 49. E a raiz de 100? Que número eu multiplico? 10. 10 vezes 10 são 100. E de 16, 4. 4 vezes 4 são 16. Certo? Obrigado. Pode dar uma olhadinha também no livro, pessoal. Viu? Dá uma olhada aí. Boa tarde.